Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Filosofia Sem Rodeios. Esse espaço que pretende discutir filosofia de um modo claro e objetivo, indo direto naquele ponto que você precisa saber. Temos para hoje uma discussão dentro do nosso tema da ética sobre um filósofo muito importante da antiguidade, mais especificamente um filósofo do período helenístico da Grécia. Temos uma discussão acerca de Epicuro de Samos. E o que Epicuro tem pra gente? O que significa viver bem? Como que nós devemos agir? Como que nós devemos viver segundo Epicuro? Isso iremos entender nesse momento. Primeiramente, é importante entender que Epicuro ele fundou a chamada Escola do Jardim, que era uma comunidade que ele aceitava homens, mulheres, crianças, estrangeiros, todo tipo de pessoas que quisessem estudar filosofia com ele. E é uma comunidade que ficava isolada da polis, do modo geral, ficava isolada das outras pessoas da cidade. Epicuro, então, propunha esse tipo de escola, achava que assim as pessoas poderiam vivenciar a filosofia de um modo mais real, de um modo mais prático, e assim o seu ensinamento seria passado de modo mais eficaz. Primeiramente, a gente tem também a ideia de que Epicuro defendia a eliminação de crenças e superstições. Epicuro ele era muito contrário à ideia de que nós devemos acreditar em mitos, devemos acreditar em histórias fantásticas. Epicuro ele colocava a ideia de que todos os seres humanos precisam ser bastante críticos a esse tipo de crença, a esse tipo de superstição, a pensar sobre os deuses, ao falar sobre os deuses. Epicuro muitas vezes é crítico, pensando aqui numa visão mais racional das coisas. Observe, mas o que é o mais importante e central na filosofia do Epicuro e que você precisa saber? A ética do Epicuro é uma ética hedonista. O que significa isso? É uma ética centrada no prazer. Isto é, para sermos felizes segundo Epicuro, nós precisamos buscar o prazer. Porque o ser humano ele tem uma inclinação natural que busca o prazer e busca eliminar a dor. Então isso é algo completamente natural no ser humano. Só que observe, isso faz com que muitas vezes leitores mais apressados interpretem erroneamente Epicuro. Porque muitas vezes a pessoa pensa, Epicuro defendia os prazeres, defendia que para você ser feliz você precisa buscar os prazeres. Então eu devo buscar ao máximo os prazeres. Eu devo buscar igual um louco os maiores prazeres, devo buscar igual um louco os prazeres mais intensos, ter todo o tempo prazer, eu devo buscar ter uma vida devassa, com muita comida, com muitas mulheres, com muitos homens, com muitos desejos sendo completados, mas não é isso que o Epicuro está defendendo. Não é isso que o Epicuro quer dizer. E isso eu quero te chamar a atenção agora, nesse momento. Observe que o maior prazer, para nós iniciarmos essa discussão sobre o que é prazer para Epicuro, o maior prazer, o que é superior a tudo, é a eliminação da dor. Isto é, para Epicuro, o maior prazer, para início, para você começar a discutir sobre o prazer, você não pode estar sentindo dor. Isto é, o ser humano ele tem uma inclinação natural, como eu disse, que busca o prazer e busca a eliminação da dor. Então o maior prazer para começar é você não estar sofrendo, não estar sendo acometido por nenhum tipo de dor. Isso é o maior prazer. E ele vai defender uma ideia que a gente vai ver também no estoicismo, também em breve, a ideia da ataraxia. O que é isso? Que palavra estranha. É interessante que você aprenda o que essa palavra significa. Ataraxia significa imperturbabilidade da alma. Nossa, que palavra difícil, imperturbabilidade. Sim, é justamente uma alma que não se perturba, uma alma que não é acometida pelo desespero, uma alma que é tranquila. Então observe, Epicuro, ele defende que o ser humano ele deve buscar ao máximo uma alma tranquila, uma alma sem perturbações. E os prazeres, os desejos que devem ser buscados estão em consonância com isso. A gente vai entender isso com mais detalhes. Mas observe, então, a ataraxia é a ausência de perturbação da alma. É viver segundo o prazer, e viver segundo o prazer é viver conforme a natureza, considerando que o prazer é sempre uma inclinação natural. Mas precisamos ter alguns cuidados com essa ideia de viver segundo o prazer e faremos isso agora, respeitando aqui o nosso tempo. Observe, todos os seres humanos buscam prazer desde o princípio, a inclinação natural, assim como eu citei, e o verdadeiro prazer é a serenidade do corpo e da alma, como eu enfatizei. Epicuro ele vai dividir os prazeres basicamente em 3 classes. Ele vai dizer, nem todo prazer é igual, a gente pode pensar nos prazeres de modo diferente. E isso vai ser importante para a gente compreender de fato o que é a ética hedonista de Epicuro.
Então, observe comigo. Para Epicuro, existem prazeres que são naturais e necessários. Um prazer natural e necessário qual que é? É o prazer, por exemplo, de uma alimentação sóbria, de habitação, de vestes que protejam do frio, do calor, uma riqueza recatada que não leve à miséria. O que é isso? Epicuro está dizendo que existem prazeres que são naturais e necessários, que o ser humano busca naturalmente, que não é apenas uma invenção imaginativa, uma coisa artificial, mas que o ser humano busca naturalmente, em que eles são necessários para a vida. Exemplo, eu não posso deixar de comer. Se eu deixar de comer, eu morro. Então, comer, ter uma alimentação sóbria, ter uma alimentação tranquila, é um desejo natural e necessário. Só que observe, a alimentação, embora ela seja a princípio um desejo natural e necessário, ela pode também ser interpretada pela segunda classe de prazeres, que é a classe dos desejos naturais e não necessários. Exemplo, eu me alimentar é um desejo natural e necessário, como vimos, mas eu me alimentar de algum tipo de comida que seja cara, que seja difícil de encontrar, que seja mais requintada, mais glamurosa, corresponde a um desejo natural, mas não necessário. Exemplo, eu vou lá, eu não tenho a necessidade, eu não morro se eu deixar de ir no melhor restaurante, de comer a melhor comida, de beber a melhor bebida. Eu não morro, é uma coisa que eu não preciso para sobreviver. Então isso caracteriza um desejo que é natural, mas não necessário. O Epicuro ele vai dizer que nós devemos nos concentrar e nos focar nos primeiros, nos desejos que são naturais e necessários. Por quê? Porque, por exemplo, quando à medida em que eu me acostumo a comer apenas num restaurante caro, num restaurante que seja o melhor da cidade, a partir do momento que eu me acostumo com as coisas que são melhores e mais difíceis de encontrar, pode ter um momento que eu não encontre essas coisas. Pode ter um momento que o dinheiro me falte. Pode ter um momento que eu não vou ter condição de manter a vida que eu estava vivendo. E isso vai me gerar angústia, vai me gerar sofrimento, vai me gerar ansiedade. E justamente isso acaba perturbando a alma. Então perceba, para Epicuro, o melhor jeito de manter a alma imperturbável, manter a alma sem perturbações, manter a alma tranquila, é justamente você buscar primeiramente os desejos naturais e necessários. Os naturais não necessários devem ser utilizados moderadamente. Um outro exemplo dentro disso aqui é a questão do sexo. A questão do sexo é uma coisa natural, é um instinto natural dos seres humanos, mas não é necessário para que o ser humano sobreviva. Por exemplo, para você viver, você não precisa fazer sexo. Então aqui a gente tem justamente uma coisa interessante, porque esses desejos naturais e não necessários, eles podem facilmente se tornar imoderados e fazer com que a alma se torne perturbada, que a alma se torne ansiosa. E observe também, justamente dentro dessa relação, que isso elimina aquela interpretação de Epicuro que nós devemos buscar cada vez mais prazer, devemos buscar ter prazeres intensos a todo momento, porque justamente não é isso que Epicuro defende. Ele fala que é melhor você buscar prazeres que tenham menor intensidade e mais duração do que prazeres que tenham menor duração e maior intensidade. Ele diz que nós precisamos manter uma constância justamente de você ter mais duração e menos intensidade. E o que são então os desejos não naturais e não necessários? Por exemplo, desejos por luxo, por glória, por conquista, por fama, são coisas que o ser humano não precisa de modo nenhum para sobreviver e não é uma coisa natural também, segundo Epicuro. Então isso aqui é uma invenção que o ser humano acaba tendo, um desejo artificial que o ser humano cria e que não leva ninguém a nada, e esse deve ser evitado completamente. Então perceba, desejos naturais necessários devem ser buscados. Naturais e não necessários devem ser quase sempre evitados. Em alguns momentos você até pode seguir algum deles, mas com algum cuidado. E os não naturais e não necessários devem ser desejos, devem ser prazeres que devem ser eliminados de todo modo. Tudo bem? E observe, quando somos autossuficientes e nos bastamos, assim somos livres. Então a liberdade para Epicuro está justamente no controle dos seus prazeres, no controle dos seus desejos. Se você quer muito uma coisa e você não a tem, você se torna escravo desse seu desejo, então você não é livre. Tudo bem? Ótimo. Então aqui, avançando, um trechinho aqui do Epicuro sobre o prazer. Esses trechos eles estão na Carta sobre a Felicidade, ou Carta ao Meneceu. Se você pesquisar no Google, facilmente você acha esse texto. Alguns trechinhos para ilustrar. É por essa razão que afirmamos que o prazer é o início e o fim de uma vida feliz. Com efeito, nós o identificamos como o bem primeiro inerente ao ser humano. Em razão dele, praticamos toda escolha ou recusa,
e a ele chegamos escolhendo todo o bem de acordo com a distinção entre prazer e dor, embora o prazer seja o nosso bem primeiro inato. Nem por isso escolhemos qualquer prazer. Há ocasiões em que evitamos muitos prazeres, quando deles advêm efeitos, o mais às vezes desagradáveis, ao passo que consideramos muitos sofrimentos preferíveis aos prazeres, se um prazer maior advier depois de suportamento dessas dores por muito tempo. Então observe, aqui o Epicuro está justamente defendendo essa ideia de que os prazeres eles precisam ser buscados, mas que muitas vezes tem certos prazeres que precisam ser evitados. Então, um outro trechinho, só um último trechinho para nós fecharmos, que é um trecho bastante belo, o início da carta sobre a felicidade. Ele fala justamente sobre o estudo da filosofia. Olha só. Que ninguém hesite em se dedicar à filosofia enquanto jovem, nem se canse de fazê-lo depois de velho, porque ninguém jamais é demasiado jovem ou demasiado velho para alcançar a saúde de espírito. Quem afirma que a hora de dedicar-se à filosofia ainda não chegou, ou que ela já passou, é como se dissesse que ainda não chegou ou que já passou a hora de ser feliz. Desse modo, a filosofia é útil tanto ao jovem quanto ao velho, para quem está envelhecendo sentir-se rejuvenescer através da grata recordação das coisas que já se foram, e para o jovem poder envelhecer sem sentir medo das coisas que estão por vir. É necessário, portanto, cuidar das coisas que trazem a felicidade, já que estando esta presente, tudo temos, e sem ela, tudo fazemos para alcançá-la. Então a felicidade é justamente isso. Nós buscamos ela a todo momento, se a temos, temos tudo. Se não temos, vamos fazer tudo para alcançá-la. Então, só um último detalhe que eu quero enfatizar nisso, é que o Epicuro ele é um filósofo materialista. Muitas pessoas associam o Epicuro ao pensamento de um outro filósofo, que é o Demócrito, que ele constitui uma física completamente materialista, mas o que é importante dizer? Ele não vai acreditar em coisas sobrenaturais, em coisas espirituais. Ele vai acreditar que o que existe é um material, aquilo que é palpável. Sendo assim, por exemplo, o ser humano ele não precisa temer a morte, porque após a morte não se sucederá nada. Quando nós morremos, será apenas um apagão da nossa existência, não teremos nenhuma dor e por isso é irrelevante que nós soframos por causa da morte. Aqui só para a gente fechar agora de fato, sobre a morte, também desse mesmo texto. Acostuma-te a ideia de que a morte para nós não é nada, visto que todo bem e todo mal reside nas sensações, e a morte é justamente a privação das sensações. A consciência clara de que a morte não significa nada para nós proporciona a fruição da vida efêmera, sem querer acrescentar-lhe tempo infinito e eliminando o desejo da imortalidade. Então a gente observa aqui um pensamento bem materialista no Epicuro. Então esse é o resumo da ética do Epicuro. Espero que tenha ficado claro para você. Se você tem alguma dúvida, peço que me escreva. Fique à vontade para me escrever, para me procurar. Será um prazer te ajudar. E agradeço demais por ter assistido esse vídeo até aqui. Muito obrigado e até a próxima.